Papo de Mãe especial do Dia dos Pais está no ar. Para um filho, o pai costuma ser sempre um herói. Agora, se este homem tiver uma profissão que realmente salva vidas, daí o filho terá certeza deste heroísmo. Às vezes o pai é famoso também, né, Roberta? E o filho fica com aquela relação diferente com o pai. Por que será que todo mundo conhece meu pai, né? Olha, médicos, bombeiros, policiais, eles lidam diretamente com a vida. E como os filhos encaram a tarefa destes pais? Veja os destaques do programa. No meio de tantos helicópteros aqui no hangar da Polícia Civil, a sensação que eu tenho é a de que eu estou num filme, mas não é não. A gente está aqui no trabalho do Paulo, que é investigador da Polícia Civil, uma espécie de pai-herói. Você tem um filho de 8 anos, Paulo? Sim, meu filho tem 8 anos e frequenta aqui o Campo de Marte desde os 8 meses de idade, que eu trago ele aqui para conhecer os helicópteros e ver a nossa rotina. Daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe, você vai conhecer um pouquinho da rotina dessa família. Mesmo não tendo nenhuma grande aventura para contar, tem uma fase na vida que todo pai é um pouco herói para o filho. E os motivos são os mais variados. Pai, eu te amo. Tudo que você fez por nós, você é o cara. Pai, te amo muito, viu? Obrigado por tudo e te agradeço de coração. Pai, te amo muito. Um forte abraço, um beijo. Te amo. Estão aqui hoje os papais Fagian, Palombo, Gerd e Edgar. Obrigada por terem vindo. E a gente conta com a participação também da psicóloga Ana Cristina Almeida Vieira. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Pelo convite. Então vamos conhecer primeiro o Fagian. Você tem quantos filhos? Tenho 2. Quem são seus filhos? É a Clara e o Heitor. A Clara tem quantos anos? A Clara tem 10 anos, o Heitor tem 4 anos. E o Heitor que veio aqui com você? O Heitor que tá ali. É um mini bombeiro ele, é isso? Um mini bombeiro. Ele tá vestido a caráter, né? E ele é super seu companheiro, assim, onde você vai, ele gosta de ir junto? É o meu parceiro, é o meu chaveiro, né? Como a gente costuma dizer. Mas ele é muito parceiro. Tá sempre junto, sempre convivendo, sempre brincando. É sempre junto. E conta pra gente da sua profissão, então. Você é bombeiro, é isso? Sou bombeiro há quase 13 anos. Eu completo 13 anos de carreira agora em dezembro de 2014. Trabalho no posto de bombeiro do Campos Elíseos, né, numa região um pouco assolado pelo problema social que a gente tem. Eu trabalho na região da Cracolândia. Mas é um quartel onde a gente tem bastante ocorrência legal, onde tem um volume de ocorrências bem variado. E quer dizer, ele tem isso de lidar muito diretamente com a vida das pessoas, né? Tem. Como é que é a sua conversa com o seu filho, quando você fala da sua profissão? Ou ele já foi com você até lá? Essa coisa do carro do bombeiro que todo menino gosta? Então, já teve dias em que, não de serviço, né? Mas às vezes na folga, ia passar próximo do quartel, falava assim, vamos dar um pulinho lá no quartel? Eu chamo ele de gatão, né? Ô gatão, vamos dar um pulinho no quartel? Vamos ver o quartel de bombeiro? Vamos, pai. Aí quando eu chegava lá, ele subia no caminhão e não quer ir embora. Então ele se agarra no volante, você tem às vezes que arrastá-lo para tirar. E ele conta para os amiguinhos assim, meu pai é bombeiro, com orgulho. Eu não sei por causa que ele ainda é muito novinho, né? Mas ele sempre fala, o que seu pai faz? É bombeiro, ele paga fogo. Então são coisas dele, né? E a sua filha que já tem 10 anos? A minha filha que já tem 10 anos, ela é um pouquinho mais reticente, né? Ela é um pouquinho mais, ela tem um pouquinho mais de medo, né? Ela vê que tá falando, ela vê um caminhão passando, meu pai tá indo lá, ela fica mais preocupada. Eu acho que isso já é do espírito feminino, né? Acredito que isso seja do Agora, espírito o seu filho feminino. que é pequeno, ele deve misturar bastante assim, a realidade com a fantasia. Para ele, você deve ser um super-herói mesmo, né? Você sente isso, assim, que ele não chega a acha sentir que você isso, um né? herói? Porque como é uma relação de dia a dia, né? Uma relação de pai e filho dia a dia, então acho que perde um pouquinho esse misticismo de olhar de longe. Você vê de longe o bombeiro fardado é uma coisa, ele tem um aspecto. Quando você vê o bombeiro em casa, com a família, ele já está de roupa normal, roupa civil, né? Como a gente costuma dizer. E então ele já tem uma relação mais próxima. Então deixa de ser um pouco esse bombeiro para ser apenas o meu pai, o meu herói, né? O meu herói particular, né? O herói particular dele. Então a gente vai conhecer o Palombo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Quem são seus filhos? Eu tenho o Pedro Henrique, de 6 anos, e a Juliana, de 14, que ela está ali atrás. A Juliana que veio aqui com Que você. veio comigo Depois a gente hoje. vai conversar com ela também. E conta pra gente como que é o seu trabalho. O meu trabalho, para mim, é muito importante, porque a gente se dá muito com a população.
Você trabalha na ambulância do SAMU? Do SAMU de São Paulo. Como socorrista? Eu sou condutor e socorrista. A gente dirige e atua junto com a equipe de emergência, em todos os casos. Já há quanto tempo? Há 8 anos. E assim, não sei, tem uma estatística, nesses 8 anos, assim, quantas pessoas você já socorreu, ou por dia são quantas ocorrências, como é que é? Eu perco a conta, são muitas ocorrências por dia, a gente não para. Eu imagino numa cidade como São Paulo, o número de ocorrências, né? A gente chega de uma, quando a gente pensa em descansar, já sai outra ocorrência, já tem um outro acidente, ou uma pessoa que está necessitando clinicamente. E como que é para você também isso de lidar tão diretamente com a vida das pessoas, né? Quer dizer, tem histórias de sucesso que você consegue salvar vidas e tem aquelas que não tem tanto sucesso, né? Que daí você tem que trabalhar com isso também, com essa parte emocional, né? A gente tem que tentar separar algumas coisas, porque nós somos profissionais, a gente tem que tentar não se envolver muito nas ocorrências, mas se apegar muito à família quando chegar, porque você se envolve sim, por dentro está se envolvendo. Difícil, agora, né? Separar. E a gente sabe que aconteceu com você uma história inusitada. Conta pra gente aí um dos seus, um resgate que você foi chamado para fazer. Conta pra gente o que aconteceu. Eu estava no nosso básico do SAMU, e fui acionado por uma queda de uma criança de 4 anos. A criança caiu da escada. Eu anotei o endereço, mas eu não vi onde era. Quando eu cheguei próximo à ocorrência, eu vi que era a minha casa. Era meu filho que tinha caído da escada. Que coincidência, você foi chamado para ir fazer o... Porque a sua esposa não tinha conseguido falar com você, foi isso? Não tinha conseguido falar comigo, porque o celular estava lá em cima. Na base, eu deixei o celular na base, tudo, e fui sem celular. E daí, o que tinha acontecido? Ele caiu da escada e ficou desacordado? Não, ele estava até brincando quando nós chegamos, mas passou para a gente como criança inconsciente, então a prioridade é alta, né? Lógico. Nós temos tempo para chegar no local. Mas aí, graças a Deus, estava tudo Tá bem. Ela está bagunçando de novo. E, Palomo, como é que os seus filhos veem a sua profissão? Meu menino, ele não entende muito que tem 6 anos ainda, mas assim, passa uma ambulância e fala, ó pai, tá indo buscar o senhor em casa para trabalhar. Mas a menina já entende um pouco mais, ela gosta de ver o que acontece, ela já tem uma profissão em mente já para seguir. Qual é? Ela quer ser médica socorrista. Ah, que legal. Então, quer dizer que vocês passam um exemplo em casa, assim, mesmo sem saber, viu? Né? Acho que quando a gente tem paixão pelo que faz também, os filhos percebem isso, né? Mas eu acho assim também, independentemente da profissão, os filhos pequenos veem o pai como herói, né? Tem essa admiração pelo pai, né? E daí, como é que é? O que você conversa com ela sobre a profissão? Não, eu explico o que é a realidade na rua. O que um socorrista, um bombeiro, um policial militar, ou o pessoal do SAMU, os médicos, trabalha na rua. O que a gente podemos fazer para salvar? Porque a gente dá uma vida por pessoas que a gente não conhece. Por isso que é gratificante que a gente fazemos. Porque muitas vezes, assim, vai socorrer alguém que acabou de sofrer um acidente. Quais são as ocorrências mais, assim, as que mais acontecem no dia a dia? Queda de moto. Queda de moto, né? Motoqueiro Principalmente em São Paulo, né? Isso. Porque o índice é muito grande de moto, carro. São os acidentes, né? Tá bom, a gente vai conhecer agora, então, o Gerd. O Gerd tem quantos filhos? Eu tenho 2 meninas, a Débora, de 11, e a Cristine, de 9. De 9. E a sua profissão qual é? Eu sou médico. Então, como médico, você também já salvou muitas vidas ali? Já interagi muito com os nossos colegas aqui, sem dúvida. Eu fui por muitos anos chefe num pronto-socorro público de muito movimento e interagia muito com bombeiros e SAMU nas ocorrências que levavam ao hospital. Então, temos muito em comum, sem dúvida. E você também usou a sua experiência para um problema familiar, né? Conta pra gente. Sim, na verdade eu vivi uma situação que eu jamais imaginei viver no Brasil, que foi... Eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, tive uma formação boa e trabalho num centro de excelência, num hospital extremamente diferenciado aqui em São Paulo. No entanto, eu vivi com a minha filha uma situação inusitada, que foi... a Cristine, minha filha mais nova, na época com 4 meses e meio, com 5 meses, teve uma situação que chama plagiocefalia posicional, que nada mais é do que uma assimetria no crânio. O crânio é um pouco torto, assimétrico, por conta de um apoio excessivo numa parte só da cabeça, numa fase em que a cabeça cresce muito rápido. E isso já veio da gestação ou pode Não, acontecer foi depois? algo que se desenvolveu após o nascimento, justamente do ponto de vista neurológico, absolutamente normal, em todos os outros aspectos, absolutamente normal,
mas a cabeça estava torta. Aqui no Brasil não havia tratamento para ela, então eu tive que pesquisar, descobri que havia tratamento sim, há muitos anos nos Estados Unidos e na Europa, então eu tive que ir para os Estados Unidos para tratá-la. É um tratamento bastante simples até, então, usa-se uma espécie de capacetinho sob medida. Que é esse aqui, né, que você trouxe. Aí foi para lá e quanto tempo ela Durante fez 6 meses, minha esposa e minhas filhas moraram lá, eu ficava indo e voltando, porque alguém tem que pagar as contas. Então, realmente foi uma fase difícil, uma fase bastante complicada. Costumo dizer que a gente faz pelos filhos o que não faz por nós mesmos. Né? E como que elas veem a sua profissão? Veja, elas admiram muito, especialmente o que veio depois, porque embora a minha filha tinha 5 meses quando começou o tratamento, quase 1 ano quando terminou, nós voltamos ao Brasil e aí justamente essa ausência desse tratamento no Brasil nos incomodou, porque pouca gente talvez poderia fazer o que a gente fez. Então nós nos empenhamos em trazer o tratamento para o Brasil. Para ajudar outras crianças. Justamente para poder disponibilizar o mesmo tratamento que é feito lá há tanto tempo aqui no Brasil. E elas admiram demais isso. E outro dia, até conversando com a Cristine, que agora tem 9 anos e entende as coisas muito melhor, foi muito interessante, foi muito legal que a gente conversando, puxa, Cristine, foi com você que começou tudo isso. Hoje a gente tem uma clínica com um enorme movimento, referência no Brasil no tratamento da plagiocefalia posicional. E justamente ela olhou para mim e falou, pai, quer dizer que eu sou uma heroína? Então, na verdade, a heroína é ela. Que legal. Foi muito legal isso. Legal. Bom, e a gente vai conhecer a história do Edgar agora, né? O Edgar que também trabalha em televisão, como a gente. Edgar que é pai de 4, Edgar. 4. Você ganhou de todo mundo aqui hoje. 4, perto, sei lá, desses caras que são heróis, né? Eu prefiro desmistificar essa coisa do herói, assim. Eu entendo que o meu desejo, e eu entendo que eles até possam me considerar de alguma maneira um herói, mas de uma maneira conversada e de uma maneira natural, procuro mostrar para eles que eu sou humano também, passível de equívocos, enganos, erros. E eu acho que assim você deixa a relação mais transparente, não cria tanta expectativa no sentido do filho achar que você pode tudo, ou que você é não capaz tem de resolver falhas, qualquer né? coisa. Né? Eu acho que deixa um senso de realidade mais palpável para eles, né? Para eles entenderem. Seus filhos estão com quantos anos? Tem uma de 20, que é a mais velha, tem um de 18, que faz 19 agora, e 2 de 14. Tá, a Mariana, João e Júlia e Gabriela, as gêmeas. E como era quando eles eram pequenos, quando eles te viam na televisão? Então, por eles já nascerem comigo na televisão, comunicando, falando, trabalhando como comunicador, eu venho do rádio, já tinha trabalhado no rádio, para eles sempre foi natural isso. Então, dentro de casa, do âmbito, eles nem ligavam muito, assim, viam lá o papai na TV e tal, quando eles podiam. Os amiguinhos comentavam. Os amiguinhos comentavam, para eles era uma coisa normal. Aí eu acho que essa percepção veio a partir já de uma idade escolar, onde os amiguinhos comentavam, que você ia nas reuniões de pai, nas festas da escola, e aquele cara ali que algumas pessoas conheciam, então eles já começaram a ter contato com esse tipo de associação, né? E aí eles também, eu percebi que eles passaram por um momento assim, de tipo, uau, né? Papai, então é demais, né? E Ana Cristina, sobre o que a gente estava conversando aqui, né? Que muitas crianças veem os pais como heróis, principalmente quando as crianças são pequenas, né? Isso é bom ou é ruim? Então, assim, a gente tem aqui exemplos, né, muito especiais de dedicação, né, à criança. Então, a gente sabe que os filhos a personalidade vai se desenvolvendo a partir das identificações com os pais, com a mãe, com o pai, com ambos, né? E aqui a gente viu, assim, exemplos de amparo, de dedicação, de cuidado. E é natural que o pai fique grandioso. Então, quando a criança é muito pequena e o pai é dedicado, presente, né? Traz valores, agrega, então ele é o herói mesmo, porque a criança depende dele para amparo e cuidado. À medida que vai havendo esse distanciamento, que a criança vai amadurecendo, ela vai agregando a esse modelo, a esse herói, né, uma característica
de um ser humano que mais cuida, real que mesmo, ampara, né? real. Agora, né? Mas inicialmente, assim, independente da profissão e da atividade, todo pai presente que oferece esse amparo e cuidado é visto como herói. Não, e depois não dá para ser perfeito, é até o que o Edgar falou. A criança vai crescendo e você vai mostrando as suas fraquezas, as suas inseguranças, às vezes que você também erra, né? Não tem como você ser perfeito o tempo todo, né? Um pai perfeito o tempo todo. Existe a necessidade de desmistificar isso? Eu acho que isso, com a convivência, né? Por exemplo, uma criança pequena, ele trouxe o filho, ele tem 4 anos, Fagiano. 4 anos. 4 anos. Nessa idade, é o herói mesmo, né? O pai é um herói, eventualmente outro familiar, o avô, outra pessoa é um herói. As festas infantis são todas dedicadas aos heróis, ao Homem-Aranha, ao Super-Homem. A criança precisa dessa figura, né, heróica para se sentir segura diante do mal que pode vir. A eterna luta entre o bem e o mal que as crianças dessa idade, né, vivenciam no brincar tem a ver com esse contato com o mundo que ela vai estabelecendo e vai saindo do ambiente familiar para a escola, para outros grupos, né? Legal. Então, a nossa conversa já continua. Olha, no próximo bloco, vamos conhecer um pai que trabalha no helicóptero da polícia. Enquanto isso, fique com a Fernanda De Luca e um papo sobre o Dia dos Pais. Todo pai é um pouco herói? Olha, todo pai, eu acredito que sim, porque é aquela pessoa que cuida da gente o tempo inteiro, né? Tampos e barranco, faz de tudo para ver o bem-estar do filho, tentar educar, para ser um cidadão de bem. Acho que pai sim, pai é... Isso é coisa de herói. É coisa de herói, pai é herói, com certeza. Pai é muito herói, tá com 85 anos, sempre lutou pela gente, veio da Ucrânia, lutou ali, veio para cá, passou fome e conseguiu sustentar todos nós. Isso eu acho que ele é um herói. E um orgulho. Ah, com certeza, meu pai é tudo. A gente se inspira neles, né? São nossos exemplos. Você é o herói dele? Diz que é, né? Fala com a tia. Diz que é o Esse pai, né? cara é teu herói? Fala. Sim. Fala, Guilherme. Eu gostei do estilo dos dois aí. Tá bem estiloso, né? Tá o pai, tá o filho, é? Tá o pai, tá o filho. Na verdade, tenta andar na moda, né? Agora me diz como é que é. Dá exemplo pra esse garoto. Ah, crescer, né? Né, Guilherme? O que você deseja como pai? Ah, tudo na vida, né? Tudo na vida, ele merece tudo, né? Por isso que ele anda no estilo junto com o pai. Entendeu? Isso é meu tesouro. Entendeu? Não tem nem explicação falar na vida. Isso aqui foi o que Deus me deu. Né? Esse pai tá babão, hein? Ah, tem que ser babão, né? Tem um filho bonito desse aqui, né? Não é verdade? Eu parei para conversar com o seu Antônio e falei, o senhor tem filhos? E sabe o que ele respondeu? Eu tenho um casal de pérolas. Rafael e Mariana, show de bola. E qual é o maior exemplo que um pai pode deixar para um filho? O exemplo que o pai tem que dar para o filho é ter boas atitudes, bons procedimentos, porque eu lembro do meu pai, sempre procurava fazer o bem para não manchar o nome do meu pai. E eu procuro fazer o mesmo para meus filhos. Pai é um pouco herói? Super-herói. A gente, às vezes, deixa a desejar para nós, para não deixar a desejar para o filho. E meu pai serve de exemplo para eu ser um bom pai. Bonitinho isso que ele falou, e vocês comentaram também no bloco anterior, essa coisa de como vocês também se espelham nos pais de vocês para agirem como pais. Como é que é? Tem isso também?
A gente sempre se espelha no pai, né? Acho que a primeira figura masculina que a gente tem, a nossa sociedade como é bem presente isso, a primeira figura masculina que a gente tem é o pai. Então é aquela pessoa de quem a gente pega, às vezes, até expressões de gesticular, como gesticula. Em casa o pessoal costuma dizer que eu ando igualzinho meu pai, que eu falo igualzinho meu pai, desculpa. Que nós temos o mesmo perfil de andar, de gesticular. Então, da onde vem isso? É genético ou é de convívio? Eu acredito que seja. Então, tudo você pega dos seus pais, os valores, os ideais, eu acho que tudo. Quando você tem um bom convívio entre pai e filho, eu acredito que você acaba tendo aquilo como seu padrão de referência, né? É o que o meu pai é o que vou acabar sendo. Mesmo se em algum momento da vida essa relação não foi boa, às vezes na adolescência tem briga, depois que passa um pouco tempo, assim, vocês começam a entender melhor os pais? Acontece isso? Sem dúvida. Eu acho que aí quando a gente passa a ser pai que a gente entende o que é pai, né? Acho que a gente fala assim, poxa, fiz tanto aquilo, agora eu entendo porque meu pai fazia aquilo. Então você acaba... Acho que é um ciclo que não deve ter fim. Até minha mãe, desculpa, até minha mãe fala assim, pô, mas você é chato que nem seu pai. Porque pega o jeito dele. Então se ele é chato, então vamos ser chato que nem ele. Tem a coisa certinha, né? E acho que tem um desafio interessante de perceber nesse momento da nossa conversa, é que ao mesmo tempo que a gente carrega, né, nos genes, eu acho que é um pouco fazer uma mistura, né, dessa coisa do gene mesmo, da genética que vem com você, que forma o teu corpo a espelho dos seus genitores ali, e também a convivência, né, o jeito que seu pai fala, a voz, enfim, você vai pegando o jeito de falar e os trejeitos dos seus familiares ali. Mas a gente acaba incorrendo muitas vezes, as gerações mais novas, nos mesmos erros das gerações passadas. E é uma coisa que eu tenho que sempre me policiar, para não comparar como eu vivi, como foi para mim e como eu entendo como certo para os meus filhos. Que é outra época também. É uma outra época, outra condição, um outro momento, um outro ambiente. Então, muitas vezes a gente acaba se confundindo nisso. Eu me pego muitas vezes tendo que repensar, né? Ainda bem que as mulheres são mais inteligentes e minha mulher me ajuda um pouco nisso de, olha, mas não é você, eles estão vivendo uma outra experiência. Aí a gente acaba se reposicionando e colocando ali no trilho certo. Mas eu acho que, independentemente de estar presente, muito presente ou não, se você é um pai que precisa estar fora, trabalhando, o mais importante de tudo é você prezar pela qualidade daquele momento que você está vivendo com os seus filhos. Nem sempre a gente consegue, porque os fatores externos estão aí para nos desafiar a todo instante. Tem que deixar o celular de lado, mas esse seria um objetivo. E a gente tenta e está sempre tentando melhorar e ter esses momentos de qualidade com os filhos. E o que eu achei bonito na rua, as pessoas falando, é que os filhos mais velhos, apesar das imperfeições dos pais, ainda muitos consideram os pais heróis, né? Bonito isso. Depois, já adultos, ainda terem essa admiração, né? Pelos pais. E agora a gente conta com a participação também do Cláudio Laza, que é voluntário da Cruz Vermelha e do CVV. Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Mãe, Cláudio. E conta um pouquinho do seu trabalho na Cruz Vermelha e no CVV. Na Cruz Vermelha eu participo da Parceria Ativa, que é o grupo destinado para trabalhar diretamente com as comunidades. Nós temos na Cruz Vermelha 70 comunidades cadastradas e nós trabalhamos com palestras, né, com triagem de alimento, vestuários, palestras, enfim, mutirões de saúde, diretamente acompanhando as comunidades, né, ou as instituições cadastradas. E vocês organizam essas pessoas para que elas trabalhem como voluntárias? É isso? Existe um grupo dentro da Cruz Vermelha que tenta estimular os jovens, né, nas escolas a começar a trabalhar com o voluntariado, né? E no CVV? No CVV a gente faz atendimento telefônico, que é um trabalho de apoio emocional, e a gente faz o trabalho de atendimento lá, né, para tentar ouvir e estar disponível para aquele que está mais necessitado de uma conversa, de um desabafo, está angustiado. Também é um trabalho de muita responsabilidade, que lida diretamente com a vida. Tem o trabalho material e o emocional, né? Então são dois trabalhos bem diferentes
que a gente conseguir levar. E esses trabalhos são voluntários? Você tem uma outra profissão? Agora não mais. Agora, a minha profissão agora é aposentada. A minha profissão é voluntária. Né? E você tem filhos? Tenho sim. Tenho uma moça de 28 casada e um filho de 21. E como é que foi para os seus filhos verem essa sua atividade? Assim, eles também te veem como um herói? Como é que é? Eu acho que eu sou um herói diferente para eles hoje, né? Porque é como foi falado aqui, né? Eles olham as falhas, os defeitos, a gente não é mais aquele herói, né? E para eles, eu sempre trabalhei com voluntariado, né? Lógico que nos últimos anos com mais intensidade. Mas meus filhos me acompanhavam, principalmente a menina, me acompanhava em creche quando eu ia, né? Trabalhava em creche, algumas coisas assim, domingo levava para elas se conscientizando, né? A gente já fez muitos programas com crianças, sobre crianças e sobre adolescentes, né? Quando são crianças, os pais sabem tudo. Aí na fase da adolescência, os pais não sabem nada. Os amigos é que sabem tudo. Os amigos, quer dizer, é o que a Mariana falou, vai Isso mudando faz parte, mesmo. né, a relação vai mudando. do desenvolvimento emocional da criança. Então, inicialmente, o universo da criança, tudo é o pai, é a mãe, esse ambiente da família mesmo, nuclear, né? Nem ampliada mais, porque nas grandes cidades, às vezes o convívio com outros familiares, avós e outros parentes, isso não acontece, né? Então, é o herói mesmo, é aquele que salva, que apaga o fogo, né? Que ofereceu o cuidado. Então, à medida que eles vão crescendo, a personalidade vai se desenvolvendo, essas primeiras identificações, elas estão presentes e vão se tornando cada vez mais complexas, pela via, por exemplo, do andar, de um trejeito, né? Isso acontece, eu acho que não é só pelo biológico, pela herança genética de cada um de nós, porque a gente tem casos, né? Nos casos de adoção, por exemplo, isso acontece e não tem a herança biológica. Eu espero não ficar parecida com meu pai, porque ele é careca e muito barrigudo, eu tô perdida. Então, não alguns entendi. aspectos... Eu também não. Nós não entendemos. Porque esse negócio de ficar parecido com o pai é perigoso. Mas são algumas marcas, né, desses processos inconscientes e constitutivos. E você falando no jeito de andar, também não posso ficar Não, eu estou falando no caso dele. Que a mãe do Palombo também fala, olha, você é tão chato. Não, mas que bom que são os filhos homens que ficam parecidos com o pai. O Edgar falou daí da presença, né? Que às vezes a gente não tem muito tempo, tanto tempo quanto a gente gostaria. Vocês têm essa preocupação, vocês que trabalham muito. A gente vive numa cidade como São Paulo, que é tudo corrido, né? Que a gente perde muito tempo no trânsito. Vocês têm essa preocupação de quando estão com os filhos de vocês, estarem ali integralmente, né? Dedicarem esse tempinho exclusivamente para as crianças? A gente tem que se policiar em relação a isso. De fato, a gente vive escravo do celular, do e-mail, da correria do dia a dia, e a gente, às vezes, realmente tem que parar tudo. Não, agora estou com minha filha, minhas filhas gostam muito que à noite conte história, leia livro. A mais nova gosta mais que eu leia para ela, e a mais velha sempre pede que eu conte uma história. Mas assim, a história da minha vida. É muito legal isso, porque aí justamente o herói não é o médico, não é o profissional, não, o herói para ela é o cara que está ali na frente dela, que é o pai e que teve aventura, contar, né? que foi acampar no meio do mato, viu uma onça e tal. E até as trapalhadas. E o que elas mais gostam são as trapalhadas, claro. O meu neném, muitas vezes, ele briga com a minha esposa, né? Porque, às vezes, como a gente trabalha muito fora, o nosso serviço é um serviço atípico, não é um serviço contínuo, mas é um serviço atípico. É de momento, é espontâneo, é explosivo. Então, às vezes, você chega em casa bastante cansado. Aí você vê, aí vem ele com aquele olhinho, ele vem com 2 carrinhos na mão, que a paixão dele são 2 carrinhos. Fala assim, pai, vamos brincar comigo, vamos jogar bola, vamos fazer isso. Eu moro em apartamento, aí eu viro e falo assim, poxa, mas e o vizinho de baixo, o vizinho de cima? Como eu tenho um bom relacionamento com o vizinho de baixo, eu falo, então vamos jogar bola. E aí tem que viver intensamente isso. O seu filho gosta de brincar de ambulância? Ele adora. Ele entra no carro e ele começa a fazer o barulho de sirene pensando que é ambulância. Mas assim, como ele está falando, a gente sai para trabalhar pensando na família. E a gente não tem hora para sair. Porque pode ser que esteja 1 minuto para ir embora, toca o alarme, a gente tem que correr para a rua e só volta depois de 10, jornalista 12 horas. sofre a mesma coisa, porque daí vocês vão para ocorrência e a gente vai atrás de vocês. Entendeu? Aí eles ficam acordados até nós chegar. Eles não dormem.
a gente chegamos, vamos dar atenção para eles, eles deitam na cama e dormem. Porque tem o lado da preocupação também, né? Isso é uma questão, né? As crianças se angustiam com o bem-estar dos pais, né? Então, em algumas profissões de alto risco, isso acaba aparecendo, uma preocupação com a integridade, né? Do pai ou da mãe que está envolvida numa atividade altamente importante, valorizada, heróica, mas que coloca em risco a própria integridade do pai ou da mãe, no caso aqui do pai, porque são profissões, né? Mesmo médico, né? Que se envolve. E os seus gostam de brincar de televisão? De fazer televisão? De rádio? Não, acho que não. Eu deixo muito à vontade isso, sabia? Eu não... em nenhum momento também nenhum deles me procurou para procurar saber como é que era, para ver. Eles também conviveram muito com esse ambiente de estúdio, sempre que estavam de férias ou sem aula, me acompanhavam no estúdio. Então, eles acham bacana, eles gostam disso. Mas não saquei que nenhum deles, assim, definitivamente decidiu fazer algo. E agora a gente vai ver uma reportagem porque a Letícia Bragalha vai contar a história do pai que trabalha no helicóptero da Polícia Civil. Um policial com uma vida agitada que se arrisca todos os dias no céu para garantir a segurança da cidade. Uma rotina imprevisível e cheia de emoções. Mas nenhuma comparada ao calor desse abraço. Aos 8 anos, Lucas é a grande alegria do pai e também a maior motivação na hora de enfrentar as missões na polícia. E você conversa muito com ele sobre o trabalho dele? Eu converso bastante. Você gosta de conversar com ele sobre isso? Você acha interessante? Eu acho. O que você acha mais legal do trabalho do seu pai? As histórias depois das missões dele. E é mais ou menos como se ele fosse um herói dos filmes. É? Mais ou menos isso. Que herói que você acha que ele parece de filme, assim? Talvez o John McClane. Que filme que ele fez? O John McClane fez Duro de Matar. Paulo, a gente chegou aqui e encontrou o Lucas com essa camisa camuflada. Dá para perceber que você realmente é o ídolo dele. Como é que você se sente vendo assim que tem uma miniatura aí que se espelha em você? Como é que é isso? Para mim é um orgulho, né, ter um moleque desse aqui. Quando ele nasceu, ele passou por uma cirurgia, né? Então, para mim ele já é um guerreiro desde pequeno. Tá aí, cheio de saúde agora, né, filhão? Me fala uma coisa, a gente brinca, né, fala assim de pai e herói, mas você acha que qual que é a parte mais difícil de ser pai, de realmente ser o herói? É cuidar, educar, dar limite, conseguir fechar o orçamento no fim do mês? O que é ser um pai herói, Paulo? Eu acho que pai herói tá cheio por aí. Não sou só eu, tem muitos pais por aí que fazem tudo pelos filhos. Bastante apegado ao menino, Paulo só se afasta quando vai para o serviço aerotático da Polícia Civil de São Paulo. É aqui no vestiário que acontece a transformação. Sai de cena o pai e entra o policial. Olha só, Fuca, é assim, você sai de casa com uma roupa normal e só fica fardado aqui? Isso, aqui a gente se transforma, né? Aqui a gente veste o macacão anti-chamas e vai para as missões que tiverem durante o dia. Em um rápido passeio pelo hangar, encontramos o helicóptero da polícia, conhecido como Pelicano. Paulo, eu imagino o fascínio que o teu trabalho deva provocar no seu filho. Olha só, esse aqui é o helicóptero da Polícia Civil, onde o Fuca sobrevoa a cidade. Quem que entra aqui com você, Paulo? Realmente a tripulação, né? Trabalhamos com 2 atiradores e 2 pilotos. Você pode ver que a aeronave ela é duplo comando. Por dentro, a aeronave parece espaçosa e Paulo me mostra alguns detalhes da máquina. E o Lucas já subiu aqui alguma vez ou não pode? Não, ele veio, mas só para conhecer. A gente civil não decola no helicóptero, né? Ele vem, te mostra, coloca ele aqui dentro, como você tá aqui. Ele olha, vê um monte de botão. Criança quer apertar tudo. Mas aí você fala, não pode apertar que vai desregular alguma coisa, né? É assim que funciona. Já aconteceu alguma situação engraçada pelo fato de você trabalhar aqui? Você já pegou ele contando para os amiguinhos, por exemplo, contando vantagem? Eu já fui chamado na escola uma vez, porque ele falava que o pai dele trabalhava no helicóptero, né? E que atirava nas pessoas. E ninguém sabia da minha profissão na escola. Aí me chamaram lá para saber, aí eu tive que ir lá expliquei. Uma chamada de emergência interrompe nossa conversa. Os policiais embarcam. Depois de 50 minutos, hora de voltar para casa e reencontrar o filho.
A cumplicidade entre eles é evidente. Você acha que você se tornou uma pessoa melhor e diferente depois que ele nasceu? O que mudou em você? Mudou tudo, né? Hoje eu volto para casa sabendo que eu vou ter um abraço, vou ter um beijo. Dá para dizer, então, que ele é o seu herói? Sim, com toda certeza ele é o meu herói. Eu aprendo muito com ele a cada dia mais. E é outra pessoa, né, filhão? Aqui sou eu e ele. Muito gostoso, né? Uma delícia. Ele gosta que eu faça cócega nele. Então, olha só, aqui também, olha, muito bonita essa relação, pai e filho, pai e filhas também, né? Muito gostoso. Nosso mini bombeiro aqui. Dá tanto trabalho quanto. Às vezes você tem que apagar o fogo dele, né? Mas geralmente ele que apaga o meu. Bonitinho. Daqui a pouco a gente vai conversar com você, viu, Heitor? Você tá brincando de carrinho? É um trenzinho? Ai, olha, eu esqueci de mostrar que eu ganhei um presente aqui do Palombo, ó. Um presente pro Papo de Mãe. Obrigada, viu, Palombo? Então, olha, o nosso especial de Dia dos Pais continua no próximo bloco. E pai é pai no mundo inteiro, né? A Fernanda De Luca encontrou pelas ruas de São Paulo pai e filho russos e conversou com eles sobre esta relação. E olha aqui, pai e filho vindos da Rússia. Agora um recado especial, the Father's Day. Okay. Well, I wish you all the best for the Father's Day. Thank you very much for being such a good father. You're the best. Oh, great. Okay, thank you, Oscar. Olha, eu já não tenho mais meu pai, faz 7 anos que Deus o recolheu. Mas se ele estivesse aqui, eu gostaria de dizer para ele que eu amo muito e que eu agradeço a ele tudo que eu sou hoje. Ele sempre me falava assim, filha, às vezes algumas coisas que a gente perde não são perdas, são ganhos. Hoje você chora pensando que perdeu, mas amanhã você vai ver que você só ganhou. Então essa é uma frase que ficou para sempre, eu vou levar comigo para sempre, pretendo passar para os meus filhos. E o senhor tem alguma recordação do seu pai? Muitas recordações. Ele era meu herói também. Então, eu não vou me emocionar se falar nele. Meu pai era uma pessoa muito comedida, muito justa. E uma frase era, não dê um passo maior do que possa alcançar. Essa era a base de vida dele, né? E é isso que você tenta passar para sua filha? Exatamente, exatamente. É por aí. Se emocionou, bonito, né? Ficam umas lições, né, Rô? Olha, agora vieram aqui as crianças, nossas convidadas de hoje. Alguns filhos também. Vem cá, Heitor. Bebel, você já entrou no carro dos bombeiros, Bebel? Não. Você entrou no dia da coruja. Ah, é, sim. Na casa do vizinho tinha uma coruja entalada na chaminé. Aí veio uns bombeiros que tiraram, aí eu entrei no carro dos bombeiros. Ah, e daí eles salvaram a coruja. Sim. Vocês salvam os animais também, né? O bombeiro é proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio, né? Uhum. Eles são essas três. Então, ambiente, meio ambiente, animais também entra dentro do nosso rol de atividades. Então, às vezes tem umas chamadas inusitadas, como tirar uma coruja de uma chaminé. Coruja de chaminé, urubu de linha de pipa, capivara de rio, macaco de árvore, e Gato por aí, de árvore. gato de buraco, gato de motor de carro, gato e por aí vai. E as crianças sempre pedem para conhecer o carro dos bombeiros? É que a relação bombeiro e criança é muito bem-vinda para nós também, Uhum. né? O quartel é aberto para todo mundo que quer levar uma criança para conhecer, né? É um pouco cultural isso nosso. Chega pais, às vezes chega pais mais interessados de ver o quartel do que criança. Isso acontece Porque desde também. criança queria entrar. Queria né? ser bombeiro. Legal, legal.
Bom, o Heitor não deu bola pra gente, ele tá lá brincando. Ele adora carrinho, né? Ele tá muito a paixão dele, a paixão A dele. gente vai conhecer então a filha do Palumbo. Seu nome qual é? Juliana. Você tem quantos anos, Juliana? Tenho 14. Conta pra gente, o que você acha da profissão do seu pai? Olha, eu gosto muito porque eu gosto desse ramo que ele tá, porque eu gosto muito de mexer com o corpo e essas coisas. Tanto que com ele eu já aprendi várias coisas, tipo, primeiros socorros, essas coisas assim. Então, eu gosto bastante. E você gosta de ouvir as histórias que o seu pai conta quando ele chega do trabalho? Sim, ele chega do trabalho, mostra história, mostra vídeo, ele fala. Que legal. E você quer fazer medicina, né? Eu quero fazer medicina. E a carreira do seu pai influenciou na sua escolha? Um pouco, eu já assistia séries e eu já queria isso. Ter um pai que trabalha nisso só fez mais ainda, tipo, minha vontade. E você acha que tem um pouco assim de quando você era criança, de saber que seu pai tinha essa profissão, de imaginar o seu pai como um herói, alguém que salva vidas, assim? Como é que foi isso pra você? Sim, praticamente ele era um herói, tipo, quando eu era pequena, tipo, uma pessoa que salva vidas era tipo, uau, meu pai tem superpoderes ou alguma coisa assim. E hoje não é mais? Continua sendo um herói sem capa, apenas com o uniforme do SAMU, né? Porque ele é muito importante, assim. Um herói mais real mesmo. Um herói mais real. Como é que é a relação com os amiguinhos da sua filha? Perguntou bastante. Quando uma vez eu fui na escola dela, para levar alguma coisa, passei para lá próximo, vi ela, parei. O pessoal entrou na ambulância como se fosse, vamos conhecer, e entram para conhecer. Tá, uma coisa que eu estava falando, eu acho que o SAMU também tem um projeto junto com eles, no SAMU na escola. Então, leva uma viatura na escola, são profissionais que mostram como funciona o serviço, como é chamado o serviço de urgência e emergência, quando deve chamar. É legal prestar, porque leva a informação para as crianças e você está formando os adultos que elas vão ser também, né? Seria uma matéria que, por mim, teria que entrar no histórico escolar da escola, primeiros socorros, para todas as crianças saber como agir na residência ou no próprio colega de colégio. É uma coisa que não tem nas escolas hoje. A Cruz Vermelha, ela proporciona esses cursos para empresas, para instituições que lidam com idosos, com crianças. Então, nós temos um grupo que faz esse trabalho de primeiros socorros. Importantíssimo, né? Quem estiver interessado, entre em contato com a Cruz Vermelha, as instituições que nós agendamos um tratamento, um curso de primeiros socorros. Eu estou ouvindo eles contarem da profissão como heróis. Tal. Eu também já fui herói, mas na área da ficção, porque tinha um desenho animado na MTV que era a Mega Liga de VJs. E cada um ali representava um herói, tinha os poderes, cada um tinha, então, o Casero era o diretor da liga, a Marina, a Sara, mas tem esse episódio legal que quando eles viram também esse desenho, eles eram crianças e tal, e foi um momento bacana. Eles eram super-herói mesmo. De falar sobre o assunto, de refletir sobre essa questão. Mas o que me fica, na verdade, diante de tudo isso, é que assim, a gente mais aprende do que a gente acho que é capaz de ensinar. Claro que você está ali como um modelo, uma referência, né, para que você, através das suas atitudes, ensine aquele ser que está se desenvolvendo ali e sendo formado, né? Nem sempre a gente consegue aprender tudo, mas a gente mais tem condição de aprender do que ensinar, né? Muito gostoso. E sempre é tempo de aprender, né? De Eu você acho. melhorar como Se a gente não pai, pensar né? assim, estamos perdidos. E porque se aprende a ser Com pai, certeza. ninguém nasce pai ou mãe, né? Independentemente da Sem idade. ocorrência, sem Aliás, ocorrência. é um tornar-se pai, que é o que ele está falando, né? Quer dizer, Assim, independentemente você da idade não do é filho, pai, né? independe da idade do filho, né? E cada filho é uma experiência. que Não é o que ele acaba, tá né? trazendo. Não acaba, porque Né? também você E- nunca soube como é ser pai de um de 18, depois de um 19, ou de um exato. adolescente, ou de um adulto. Porque quando eles são bebês, dinâmico, parece né? que vão ser bebês para sempre, né? E você pisca o olho, eles já estão assim, de repente já tem A filho adulto. paternidade ela é construída a partir do momento em que tem esse ser, Mas né, dizem que que depende os de filhos você. não crescem para os pais? Não O crescem meu pros nasceu pais. ontem. A minha avó me chama de menino até hoje. Vó, meus cabelos estão começando a ficar brancos. Crianças, né? Daí, Minha mãe fala as crianças. É um menino. Muitas acaba não questões acabam, né? Os conflitos da adolescência às vezes incomodam muito mais aos pais, né? Porque é o processo natural do adolescente de questionamento, porque a gente é obrigado a se rever, né? A aprender Constantemente, também né? com eles e ao mesmo tempo estar ali, né?
de certa forma oferecendo um norte, que tem toda a questão do limite, do amparo, né? Então o tempo todo você está aprendendo a ser pai, né? A ser mãe. O Gerd, as filhas têm uma diferença de 2 idade. anos. De quanto ano? 2 anos. De 2 anos. E daí, elas estão com que idade mesmo? 11 e 9. 11 e 9. Então, a de 11 já está entrando um pouco nessa pré-adolescência aí? Tá, na pré-adolescência. Eu, pessoalmente, acho uma delícia, porque a interação aumenta, só aumenta, aliás, o tempo todo. A mais nova é um pouco mais de me colocar na parede mesmo. Ela pergunta, pai, você é médico, por que você come essas porcarias? Desse jeito mesmo. E eu brinco que ela faz bullying comigo. Mas e a mais velha está na fase de realmente entender mais profundamente as coisas e discutir já e ter um grau de discussão já inédito para mim. Que é uma delícia. Eles desafiam, né? Eles começam a desafiar. Sem dúvida. Eu sempre gostei disso, na conversa, tirar o máximo de mim. Então, porque aí eu vou buscar mais. Aí você começa a fazer troca com os seus filhos. Sem dúvida. Você continua presente e tem que respeitar a individualidade deles. Não invadir. É um desafio diário muito grande. E eterno. Eterno. Tá e dá trabalho. Muito. E eu quero parabenizar todos os pais, vocês que estão aqui, e todos os pais, os nossos telespectadores em casa pelo Dia dos Pais, né, Mário? O meu pai, o seu pai em memória, né, Rô? Está sempre aqui presente. Inclusive, ele tem muitas coisas dele aqui no nosso cenário. Ele era médico, tem muitas coisas do consultório dele aqui. Que enfeitam o nosso cenário. Então, ele está sempre presente. Aliás, eu vim meio combinando com o cenário, né? Uma harmonia. Então, parabéns para os nossos maridos também, que são excelentes pais, e para o seu pai também. Legal. Olha, deixa eu então, fazer um convite para vocês. Claro. Eu gostaria muito que vocês, como mães de crianças que estão nessa fase, acessarem o nosso portal. Eu acho que ali tem uma troca boa e interessante para a gente fazer. Se tiverem a oportunidade, eu convido vocês, a todo mundo que está nos assistindo, e qual é o endereço, a conferir. Lá é radioradinho.com.br. Ali tem uma programação musical, uma grade de programação voltada para o cotidiano desses pais com filhos de entre 0 e 10 anos e uma programação musical interessante que tem para as crianças e para os adultos também, e no portal informações sobre saúde, alimentação, dicas culturais. Legal. É um trabalho que eu estou tendo muito prazer de fazer. Do seu programa na Jovem Pan, qual e o meu programa na Jovem Pan é todo dia, diário, das 9h30 da manhã até as 11h30. É um talk show matinal chamado Jovem Pan Morning Show. Tem várias pessoas comigo ali, que cada um fala do seu assunto. É uma boa conversa todo dia de manhã no rádio. Está sendo também uma delícia fazer. Legal. Obrigada por ter vindo. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. E a Ana tem algum site para divulgar? Não tem um site. Eu gostaria de elogiar a iniciativa de discutir a paternidade, né? Porque se discute muito a maternidade, enfim, as questões que as mulheres, mães, têm acerca dos seus filhos e relacionamentos. E eu acho que a gente precisa discutir a paternidade, né? Aliviou o nosso drama, doutora. Eles também para têm os pais de poderem culpa, trazer né? as angústias dessa vivência, poderem contribuir, trocar mais, né? Porque é um processo, né? Ninguém nasce pai. E aqui o nome é Papo de Mãe, mas os pais estão sempre participando, viu? E dentro dessa questão da paternidade, eu acho que existem vários temas que podem ser explorados e que vão ser muito úteis a todos, né? Eu achei muito interessante, agradeço o convite e quero parabenizar os pais aqui presentes, os exemplos, né, que a gente teve aqui hoje. Foi muito interessante. Eu gostaria que esse tema voltasse, a paternidade, né, de forma que a gente pudesse estar aprofundando sobre alguma outra vertente, enfim, né? Legal. Ok? E Obrigada. Cláudio, tem o site da Cruz Vermelha e o telefone do CVV? Eu tenho o site dos dois. Da Cruz Vermelha é www.cvbsp.org.br e do CVV é www.cvv.org.br. Lá tem todas as informações. No CVV, os 72 postos no país. 141 é o telefone do CVV. Quem estiver se sentindo aí um pouquinho triste, liga lá pra gente que 24 horas por dia nós estamos lá para atender. Tá legal. E parabéns. Obrigado. Obrigada.
E você tem algum site ou quer divulgar o telefone dos bombeiros? Bem, o telefone dos bombeiros é 193, né? Se precisar, chama, a gente vai até lá. Dia, noite, sol, chuva, nevando, chovendo, o que tiver acontecendo, a gente vai até lá. Legal, tá bom. Obrigada. E o Palombo? Nós temos também o 192, que é o Serviço de Urgência e Emergência do SAMU. As portas também estão abertas, como as viaturas estão para conhecer. Nós temos bastante bases modulares que estão espalhadas pela cidade de São Paulo. As crianças que quiserem conhecer, até os adultos também, que têm curiosidade de conhecer. Nós temos esses projetos, tem sempre educativo. Legal. E você, Guilherme? Então, eu acho que um dos grandes ensinamentos, na verdade, o maior ensinamento que eu tirei de toda essa minha história foi que pai e mãe têm um feeling que a gente não consegue explicar muito bem, mas que tira a gente da zona de conforto. Então vá atrás, especificamente em relação à plagiocefalia posicional ou às assimetrias cranianas, tem muito mais informação no nosso site www.cranialcare.com.br. É um site bastante completo, bastante explicativo sobre o assunto, mas eu não quero limitar só a isso, eu quero abrir muito mais esse leque para as mais diversas situações que os pais enfrentam no dia a dia. Mas hoje quem precisar dessa prótese no Brasil encontra? Hoje nós temos esse tratamento com o mesmo nível, eu arrisco dizer em alguns aspectos até um pouco melhor, que nos Estados Unidos. Que bom, parabéns. Legal, obrigada, parabéns para todos. Então, Juliana, empresta o microfone aqui, deixa eu só ver se as meninas mandam cada uma um recadinho para os pais e daí a gente encerra, tá bom? Feliz Dia dos Pais. Como chama seu pai? Fernando. E o seu pai? Georgios. Manda Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. E o seu pai? Meu pai, ele se chama Roberto. Fala, Feliz Dia. Feliz Dia dos Pais. Meu pai se chama Paulo e Feliz Dia dos Pais. Ah, muito bonitinhas. Então tá bom. Olha, obrigada mais uma vez mesmo por terem vindo participar aqui do Papo. E no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre bebês que nascem com menos de 1 quilo. Eles nascem antes da hora e precisam ficar um tempo na UTI neonatal. E os pais, como ficam num momento como este? Quais os avanços da medicina que garantem a sobrevivência destes prematuros? Semana que vem, aqui na TV Brasil. E durante a semana você pode nos acompanhar no site e nas redes sociais. Até a próxima. Até. Obrigada, viu? Palmas Parabéns pros pais. Parabéns. Feliz Dia dos Pais! É maravilhoso ser pai. É gratificante. Ainda mais uma coisa linda dessa? Oh, essa aqui é pro resto da vida. Agora, tem que ser um pouco herói também? Tem que ser tudo, né? Ser pai no Brasil é ser herói, né? Ser pai é? Ser feliz, alegre e realizado. Ser pai é ser feliz. Feliz Dia dos Pais!